Lei de importunação sexual completou um ano em setembro com 3.090 casos no estado de São Paulo. Demora na atualização dos bancos de dados da Justiça, intimidação das vítimas e falta de conhecimento são desafios no combate ao crime. Um ano depois da aprovação da lei que definiu o crime de importunação sexual, que consiste na prática de ato libidinoso sem o consentimento da outra pessoa, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registrou 3.090 ocorrências do tipo, a maioria delas em ruas e avenidas, residências e no transporte público. Fábio Luiz Bosler, juiz titular da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em Campinas, indica que a situação pode ser ainda pior. Segundo ele, em muitos casos a vítima não leva a denúncia adiante e, quando leva, acaba esbarrando em questões processuais. Muitos casos em que há o registro policial, não é possível oferecer denúncia porque não há provas suficientes para se embasar uma denúncia. Às vezes sequer se identifica o autor da infração, né? E ainda existem aqueles casos em que mesmo oferecida uma denúncia durante o processo judicial, as provas não se confirmam e não é possível a condenação do acusado. O Conselho Nacional de Justiça incorporou a categoria importunação sexual em sua base de dados em dezembro do ano passado, enquanto o Tribunal de Justiça de São Paulo passou a compilar os casos apenas em junho deste ano. Essa demora na atualização dos sistemas, combinada com a falta de conhecimento da nova lei pela população, gera outro desafio ao Poder Judiciário. E é importante também que, após a comunicação, a pessoa ofendida não pare aí, né? Não deixe de comparecer em atos processuais no fórum quando for chamada, porque só assim vai ser possível um efetivo combate a esse tipo de criminalidade, né? Apesar da gravidade, assunto ganhou repercussão apenas em 2017, quando um homem ejaculou no pescoço de uma mulher dentro de ônibus na Avenida Paulista, região central de São Paulo. Desde a aprovação da lei em 2018, o Tribunal de Justiça do Estado registrou 67 prisões em flagrante relacionadas à importunação sexual. Pena prevista para esse tipo de crime varia de 1 a 5 anos de reclusão. Embora tenha ciência da intimidação e do estresse causado pela importunação sexual, a advogada Vanusa Bronzatti Costa lembra que a ação penal para esse tipo ilícito é incondicionada, ou seja, não depende da representação da vítima. O MP, por si só, e liberalidade dele, vai entrar com a ação. Assim que ele tiver materialidade e autoria daquele acontecido, ele por si só. E talvez a vítima queira evitar o sofrimento do processo penal, o que é um erro, porque nós estamos aqui com a lei já sedimentada, com os órgãos preparados, precisando que a vítima realmente faça as denúncias. A especialista aproveita para fazer algumas recomendações. Se eu vou fazer uso, por exemplo, de um transporte público, eu já entro e olho se ele tem câmera, porque alguns já têm. Procuro estar com o meu celular às mãos para poder, se necessário, fazer gravação de vídeo ou imagem, conseguir. Se eu consigo perceber que está tendo algo estranho, algo que vai me levar à indução de que realmente eu vou ser importunada, eu já dou um olhar para alguém, eu já tento comunicar com alguém que possa vir a ser a minha testemunha. Se possível, eu comunico o motorista. Se eu estiver num evento coletivo, eu comunico seguranças. Eu tenho que me precaver, eu tenho que trabalhar no preventivo. Se eu já vou para uma situação que pode acontecer, eu tenho que estar prevenida.